O golpe de Estado da Regeneração veio modificar completamente a estrutura partidária que funcionava em Portugal. Até aí, a luta é entre cartistas e setembristas. Cartistas é a direita, setembristas é a esquerda. A partir daqui vai-se falar em regeneradores históricos. Regeneradores serão a direita, históricos serão a esquerda. É claro, isto no sentido em que a palavra esquerda-direita podiam ter então algum sentido. É claro, há outros partidos, mas são minoritários, não têm realmente grande importância eleitoral. Mais de 90% dos portugueses são ou históricos ou regeneradores. E como é que se escolhe o partido que deve estar no governo? O rei escolhe o chefe de um partido e manda-o formar governo. E logo depois de formar o governo, encarrega esse chefe de partido e esse governo de fazer as eleições. Claro que, como quem faz as eleições ao governo, o governo ganhava sempre as eleições. Essa situação deu até origem a uma poesia humorística do grande poeta João de Deus. Há entre el rei e o povo, por certo, um acordo eterno. Forma el rei, governo novo. E logo o povo é do governo, por aquele acordo eterno que há entre el rei e o povo. Graças a esta harmonia, que é realmente um mistério, havendo tantas fações, o governo, o ministério, ganham sempre as eleições. Foi o rotativismo que permitiu que o sistema representativo e democrático funcionasse em Portugal numa época em que a grande maioria da população era analfabeta e não tinha a menor consciência do que fosse a cidadania democrática. O nosso grande historiador Alexandre Herculano chamou por isso às eleições que então se faziam uma vil comédia. Mas não podia deixar de ser assim. Era uma comédia indispensável nas condições sociais em que Portugal se encontrava. No fundo, tratava-se de adaptar instituições de países progressivos, onde já tinha havido a Revolução Industrial e que tinha uma forte burguesia, a um país que permanecia essencialmente rural e inculto. Mas a verdade é que Portugal estava na Europa e não podia deixar de adotar figurinos europeus. Só uma educação progressiva de todos os estratos da população e o fomento da consciência cívica, isto é, dos direitos e deveres de cada indivíduo como cidadão, como membro de um conjunto, tornava possível um voto consciente e livre, que se baseie na nossa própria opinião e não na ordem dada pelo cacique, para o qual se trabalha e do qual, portanto, naturalmente, depende o pão que cada um come com os seus filhos. Dona Maria II foi responsável pelos destinos políticos do seu país durante um período extremamente difícil. A rainha foi muito aconselhada pelo marido, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Foi ele o construtor deste castelo-palácio da Pena, que é nitidamente germânico. Já no século XIV, aqui, nestes picos rochosos, havia ermidas e frades. O rei Dom Manuel I andava por aqui quando viu ao longe virem as naus de uma armada, a armada que vinha da Índia. Era em 1502. Era a segunda armada da Índia. E ele tão contente ficou
que fez uma promessa: vou mandar aqui construir um mosteiro, e mandou. Este é o claustro do pequeno convento mandado fazer pelo rei Dom Manuel. É claro que isto, feito no princípio do século XVI, sofreu uma grande ruína com o terremoto, depois foi abandonado pelos frades e é claro, teve que ser restaurado. Aliás, gostava que comparassem o estado atual com uma gravura anterior ao restauro. Estão a ver a gravura, aqui onde eu estou a falar, vêem dois fradinhos jerónimos, como vêem a mudança não é grande. Os frades foram expulsos em 1834 e todo o convento estava a cair em ruínas quando um marido da rainha Dona Maria II, o Dom Fernando, comprou isto e resolveu transformar o que restava do convento num palácio. A igreja ele restaurou-a, por exemplo, aquele vitral foi ele quem o mandou fazer na Alemanha e é uma glorificação do rei Dom Manuel. Veio aqui o rei Dom Manuel I, está exatamente assim a segurar o conventinho da Pena, como ele era antes das obras. Além vê-se o Vasco da Gama que regressa da Índia, estão os navios ao fundo, em cima é Santa Maria e São Jorge, e mais em cima ainda são as armas, a heráldica da Casa de Saxe, Coburgo-Gotha, e da Casa de Portugal. É impressionante como um príncipe nascido na Alemanha, que de Portugal, com Portugal não tinha nada a não ser ter casado com a nossa rainha, presta esta homenagem às navegações portuguesas. E como veremos, todo o palácio é uma homenagem a Portugal e à sua expansão no mundo. Mas aqui na igreja, o mais importante é o retábulo de alabastro de Mestre Nicolau de Chantrenne. Nicolau de Chantrenne trabalhou toda a vida em Portugal. Sabe-se que em 1517 já estava a trabalhar em Coimbra, depois em 1530-32 esteve aqui em Sintra e fez aquele retábulo que é de facto uma maravilha de expressão, de leveza, de transparência e até de novidade, porque reparem, aquilo já não tem nada de manuelino, aquilo já é renascença pura. Dizia-se naquela altura que é ao romano, era a última palavra em gosto de escultura, ao romano, e é para mim a grande obra-prima de escultura de Nicolau de Chantrenne. Por exemplo, em Évora há imensas coisas dele, mas talvez nunca tenha feito nada